A você da família Nadina, saudações. O quê? Você não tem certeza que faz parte da família Nadina? Então tire sua dúvida. Olhe o link abaixo nas descrições. E o vídeo de hoje? O vídeo de hoje traz um relato que nos faz pensar a respeito de algo que com certeza fica aqui, mexendo com a nossa imaginação. Quantas informações nos são negadas? Quantos segredos importantes autoridades guardam as 7 chaves longe do conhecimento de réis mortais? Por que fazem isso? Ou até mesmo, quais as consequências se eles fossem revelados? Então, eu peço que assista o vídeo até o final e tire suas conclusões. Antes, uma pausa para fazer um pedido. Se você é Nadina, está com a gente aqui há muito tempo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. O mesmo vale para quem está chegando agora. Para vocês, apenas um clique. Para nós, fundamental. Registre sua presença para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo desperta interesse das pessoas. Pedimos também que deixe o seu like, participe, compartilhe, comente, convide amigos, clique em sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos e, se achar que deve, envie-nos um Pix. Qualquer valor. Para você nada significa, mas para nós é fundamental. Oi, eu sou o Geraldo. Hoje estou com 73 anos. Conheci o canal há poucos meses e resolvi enviar um relato contando uma experiência que vivi quando ainda era menino. Eu morava no sítio com os meus avós e era muito feliz na minha ilha de ilusão. Eu acreditava que seria um homem assim conhecido no mundo todo. Vivia em dúvida de qual a profissão que iria abraçar. A de médico cirurgião, para poder salvar vidas, ou a de astronauta, para ter chance de conhecer novos mundos. A minha escola era pequenininha, mas era a melhor escola do país. Era um pouco distante. Eu tinha que caminhar com sol, com chuva, de manhã cedo, mais ou menos aí uns 3 quilômetros até chegar na minha escola. A minha professora era um fenômeno. Eu nunca vi uma mulher tão inteligente. E os conhecimentos que ela me passava me transformavam assim num homem, que assim eu me considerava, preparado para enfrentar. A minha mãe era uma grande diplomata e viajava pelo mundo representando o nosso país. E o meu pai morrera, mas morrera como herói, defendendo o Brasil dos alemães. O sítio, para mim, era a maior fazenda que existia na região. Nós éramos milionários, tão milionários, que quando eu saía para a escola, a minha avó me preparava uma lancheira. E eu dividia o meu lanche com colegas, e muitos deles chegavam para estudar com fome. Eu era o dono do meu mundo. O meu mundo simplesmente era maravilhoso. Só que o tempo passa, e aos poucos a gente vai descobrindo. Pois é, eu fui crescendo e percebendo que a minha escola não passava de uma escolinha rural, simples. O conhecimento que eu recebia era o suficiente apenas para escrever algumas palavras, ler
e conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa geografia e principalmente fazer contas, dominar a tabuada. A minha mãe não andava pelo mundo representando a nossa gente. A minha mãe fugira na garupa do cavalo de um peão que passou por lá, abandonou meu pai, abandonou a mim e foi encontrada morta no subúrbio de uma grande cidade, judiada de tanta surra que levava. Meu pai não suportou o que ele chamava de traição, se jogou na cachaça, se tornou um mulambo na cidade e de fato morreu brigando, porque entrou numa confusão no boteco e eles acabaram tirando sua vida. Essa era a minha realidade. Mas antes de saber na íntegra, eu continuava feliz por ser quem era e viver aonde vivia. Só que, aos poucos, ficava claro que se eu quisesse ser médico ou astronauta, não bastaria eu ter os calos que tinha na mão. Eu teria que arrancar o couro no cabo do Guatambu, no cabo da enxada, que era nela que eu passava boa parte dos meus dias debaixo do sol, para plantar e colher pelo menos o suficiente para a gente não passar fome. Então, nesse ponto, eu não me decepcionei. Comparado aos outros da região, nós éramos ricos, nós tínhamos comida na mesa. No sítio, tínhamos alguns animais, alguns cavalos, uma vaquinha leiteira, galinhas, e assim íamos tocando. Aí, numa certa noite, já no início da década de 1960, eu já um pouquinho maior, à noite, como era de costume, nós estávamos na varanda, que era muito quente, já tínhamos jantado, estávamos ali proseando, minha avó, meu pai, eu, quando de repente, aquela bola de fogo atravessou o céu. Nós ficamos impressionados e, ao mesmo tempo, assustados. No outro dia, quando eu fui para a escola, eu já cumpria meu último ano, o que a gente chamava na época de primário, era o 5º ano primário, não se falava outra coisa, só a bola de fogo, que caiu do céu e sumiu. Aí, se fosse só na escola, tudo bem, mas na cidadezinha em volta, era o assunto do momento. E alguns diziam que aquela bola de fogo deve ter ido em direção ao rio, e lá caiu e as águas apagaram o seu fogo. Ficaram impressionados comigo quando eu, ainda criança, meninote, dei uma aula de meteoro, meteoritos. Bom, ali eu era gênio. Terra de cego, quem tem um olho é rei. E esse conhecimento todo foi o meu avô que me trouxe. Ele, vendo meu interesse pelo estudo, à noite reservava um candeeiro só para eu fazer as minhas lições. Aquilo ali era o melhor momento da minha vida. E também, ele ia num senhorzinho da cidade que tinha um pouquinho mais de dinheiro e, pasme, ele recebia um jornal da capital. Então meu avô, conversando com esse senhor, explicou quem era eu, quem era ele já se conhecia. Perguntou se esse homem podia dar os jornais velhos para que ele trouxesse para que eu pudesse ler. O homem prontamente concordou. Então, de tempos em tempos, meu avô chegava orgulhoso, feliz, com aquele monte de jornal empilhado, já notícias velhas, mas para mim eram novas. E ali eu conhecia um mundo diferente, ali eu viajava. Sem falar que, com a ajuda da minha professora, o meu avô encomendava livros. Livros usados, livros velhos, mas livros. E me dava aqueles livros. Eu lia tudo várias vezes. Eu adorava ler. Era eu, a minha vontade de aprender, o meu cantinho no meu quarto e o meu candeeiro. Então eu sabia mais que eles. E realmente eu ficava intrigado com o que tinha acontecido. Não demorou muito, a nossa vila foi invadida. A princípio foi um pânico. Seriam os alemães
Eu olhava para aquela gente, que é isso, a Segunda Guerra já acabou faz tempo. Esses homens fardados que estão aí são do nosso exército. E eles realmente vieram com aqueles jipes, aqueles caminhões. Eu ficava impressionado com a postura. Aí já comecei a ficar em dúvida se seria médico, se seria astronauta ou se seria general do exército, na época, marechal. Eles ficaram um bom tempo por lá e como chegaram foram embora, sem nada a explicar. O tempo passava e a natureza se incumbia de cumprir a sua parte. Eu cada vez maior e mais forte e meu avô cada dia mais fraco. Então eu fazia a maior parte do serviço pesado do sítio. Cuidar dos animais era uma obrigação nossa. Então nós tínhamos, estávamos crescendo, tínhamos um bom roçado que dava para tirar o suficiente para a gente comer e vender o excedente. Já tínhamos uma boa carroça e tínhamos 4 cavalos, 3 vacas leiteiras que nos permitia consumir o leite e, com o excedente, a minha avó fabricava os seus queijos maravilhosos, o seu requeijão, tudo era vendido na vendinha da cidade. Certo dia, um vizinho nosso falou, tem um problema na cerca de vocês, a cerca de vocês está arrebentada, mostrou o lugar. Eu disse, avô, vamos lá, não vamos deixar a cerca arrebentada porque a gente tem que soltar os animais. E fomos. E realmente ela estava bem arrebentada. E também, alguns animais da região estavam sendo encontrados mortos e despedaçados. Uma coisa pesada. Eles eram mortos, mas não apenas por serem mortos. Eles eram comidos. Lógico que a população estava assim, em desespero, porque era a época de quaresma. Então só se falava no lobisomem, ninguém confiava em ninguém. A questão era saber quem era o lobisomem. A gente procurava, poxa, mas não pode ser ninguém da cidade, porque só há pouco o lobisomem está aparecendo. Então deve ser gente de fora. Mas forasteiros eram muito poucos. A gente até pensava, será que essa passagem do exército aí, entre aqueles soldados, não tinha um lobisomem que mordeu algum morador, que agora se transformava? Enfim, o medo era grande. Tanto que os nossos animais, à noite, a gente colocava todos na estrebaria, as galinhas bem fechadas nos galinheiros, os nossos cachorros ficavam dentro do quintal, que tinha um quintalzinho, a gente não deixava que eles saíssem, então eles defenderiam o nosso quintal, mas não correriam riscos também, porque toda a história que a gente ouvia de lobisomem, os cachorros eram os primeiros a morrer. Mas nós estávamos preocupados. Então aquela cerca arrebentada nos assustou, claro. Aí nós nos dedicamos ali a consertar a cerca. Só que óbvio, o dia se torna curto. Porque a gente soltava os cavalos no campo. A gente soltava as vacas leiteiras no campo, para que pudesse ter uma vida livre e pastar. Mas antes do anoitecer, a gente recolhia tudo. Mas nós ficamos tão envolvidos ali na cerca, que quando percebemos já era 6 horas da tarde, já o inverno, já estava escurecendo. Aí tratamos de pegar as tralhas, cada um montou num cavalo que levou, ou seja, ainda tínhamos as vacas para recolher e 2 cavalos no campo. Deixamos as tralhas em casa. A minha avó perguntou se a gente ia jantar, dizendo, não, a gente janta depois e vamos recolher os animais. E estávamos indo. E nessa, começamos a ouvir passos vindo assim da esquerda, daquela estradinha vicinal de chão batido. Então era aquela mata e aqueles passos. Os cavalos começaram a ficar assustados e nós também. Meu avô já puxou da espingarda, já foi cavalgando, segurando, e eu me segurei no facão. Ainda disse para ele, será que é o lobisomem? Ele disse, não sei, fica atento, só fica atento, fica atento. E era escuro. Mas nós tínhamos uma lanterna. Ele me entregou a lanterna, porque ele estava se segurando a 2 canos espalha-chumbo. Então fomos, sabe, no trote e eu com a lanterna. De repente, senhor Romário, pulou na nossa frente aquela criatura horrenda. Os cavalos empinaram as patas.
Meu avô quase caiu, porque ele estava segurando a arma, mas conseguiu se equilibrar. Eu também, meio que larguei a rédea, fui na crina do bicho, para segurar a lanterna, foi um cagaço. E ali estava o bicho nos encarando. Só que eu vou lhe dizer, aquilo não era um lobisomem. Pelo menos não era o lobisomem que nós sempre ouvimos falar, aquele cachorrão, olhos amarelos, aquelas orelhas pontudas, aquele cheiro de podre, aqueles urros. Não. Aquilo, a imagem era tão impactante que foi rápido, eu vi rápido. Mas até hoje eu guardo. Sr. Romário, como é que eu vou lhe explicar? Imagine um lagarto de pé. Consegue imaginar? Aquela pele que parecia pele de peixe. Na barriga, o peito era lisa, mas por trás assim tinha escamas. O tronco era longo, as pernas, elas eram compridas, magras, e os pés, mas lembravam patas, sabe aquelas patas? Imagine um pé de pato daqueles mergulhadores assim. Aquele era o pé. Os braços eram tão magros e longos quanto as pernas. E as mãos, os dedos eram gigantescos, finos e gigantescos. Não dava para contar quantos eram. E a cara do bicho? Bom, em cima tinha tipo uma crista de galo, mas era de couro, uma coisa estranha. Uns olhos esbugalhados. A boca era gigantesca. E ele não urrava ou latia como o lobisomem, não. Ele soltava um grunhido. E fazia assim com a cabeça. Nós pensamos, esse bicho vai nos atacar. E o meu avô já preparou a espara-chuva. Mas ele fez... E continuou caminhando. Ele continuou caminhando. Eu ainda disse pro vovô, não atira. Ele veio caminhando assim, passou do lado. Passou do lado. Andou mais alguns metros. Olhou para nós, saiu da casa. E entrou na mata. Olha, eu não preciso lhe dizer que eu tive que tomar um banho, encher o tacho, tomar um banho quando cheguei em casa. Eu estava todo mijado, cagado. Aquela criatura tinha mais de 2 metros de altura. Aquela criatura, acredito eu, que se a gente estava armado ali, cheio de ilusão, mas se ele quisesse acabar com a gente, acabaria. Mas não. Ele simplesmente passou. A impressão que dava é que ele se comunicava com a gente. Aí ele entrou lá. Nós fomos para casa. Vamos para casa, meu avô disse, não comenta nada com a tua avó. Eu digo, não, tudo bem. Não comenta nada com ninguém. Eu digo, não, tá, não vou falar com ninguém. Eu não vou ver ninguém mesmo, vou ficar no sítio. Que amanhã nós vamos voltar aqui. Continuamos, recolhemos os cavalos, recolhemos as vacas, fechamos tudo. E passamos a noite. Eu não vou dizer que nós dormimos. Nós só passamos a noite esperando o sol nascer. Dia seguinte, bem cedo, café da manhã, a vovó, sentindo que nós estávamos diferentes, perguntou o que aconteceu na semana, por que vocês vão sair tão cedo? Diz, velho, de novo, velho, nós temos assuntos para resolver, assuntos de homem, assuntos do sítio. Para de fazer pergunta, é muito cedo para a gente fazer os miolos trabalhar. Esse é o jeito também. Aí nos armamos. Aí quando nos armamos, foi aí que a minha avó disse, poxa, mas que assunto de homem é esse? Vocês têm que sair armado desse jeito. Por que vocês se meteram? Meu avô só deu uma olhada para ela. Mas sabe aquela olhada de marido dos anos 50? Ela baixou a cabeça e foi lavar a louça. E nós fomos para o local onde encontramos aquela criatura. Entramos mata dentro. Fomos seguindo a trilha. E acabamos chegando no rio. E ali no rio, a gente percebeu muitos galhos quebrados, até uma espécie de trilha aberta para circular carros.
gente percebeu que teve uma grande movimentação por ali. E também que tinha um espaço na barranca do rio que parecia que algo foi puxado, com ferros, com guindastes. Eu não consigo explicar, faz muitos anos. Mas com certeza logo nós lembramos do exército. E não tínhamos dúvida que eles tiraram alguma coisa grande de dentro daquela água. Aí procuramos a criatura por todos os lados e não a encontramos mais. Pela reação dela, quando passou pela gente, depois, com a cabeça mais fria, analisando, a impressão que dava é que ela estava ferida. Então nós preferimos acreditar, não tínhamos mais do que pensar, que ela seguiu para o rio e entrou nas águas. Talvez por ser o seu habitat, principalmente durante o dia, então ela mergulhava e ali ficava. Ou talvez porque ela estivesse muito ferida, tivesse morrido. E o fato dela ter aparecido para nós ali, talvez fosse um pedido de socorro, não sei. Eu só sei que essa criatura nunca mais foi vista por mim, pelo meu avô ou por quem quer que seja. Eu sei também que a intenção dela não era nos atacar. Por isso que eu penso que ela devia estar pedindo ajuda, pedindo socorro. Não sei. Ou até pelo menos que foi um azar dos dois lados, nós com medo dela e ela com medo da gente, nós nos encontramos onde não deveríamos, ela só passou devagarinho dizendo: não mexam comigo, que eu não mexo com vocês, eu não quero confusão nenhuma. E um detalhe, nunca mais foi visto animal despedaçado ali pelas redondezas. Então é esse o meu relato. Foi essa a minha experiência. Que para o meu avô, nós vimos ou uma espécie de lobisomem mutante, ou uma alma do outro mundo. Eu concordo com a segunda parte em parte. Nós vimos sim um ser de outro mundo. Mas não que fosse de um mundo paralelo, ou que fosse algo sobrenatural, vamos dizer assim, embora não deixasse de ser. Aquela criatura certamente não era do planeta Terra. E deve ter chegado até nós por um acidente de percurso. E aquela bola de fogo não era um meteorito, sim alguma espécie de nave espacial, é só o que me vinha na cabeça de futuro ex-astronauta, que caiu. Agora eu não sei se por coincidência dentro do rio, que era um rio muito grande, se eu citasse o nome do rio aqui vocês veriam, é um rio gigantesco, não vou fazer para evitar a identificação de local. Mas de repente, os tripulantes optaram em cair no rio, talvez para amortecer a queda, ou por ser o rio um ambiente melhor para eles tentarem sobreviver. Mas algo deve ter dado errado, então a queda foi violenta. Não sei quantos tinham o que tinha dentro desse meteoro, mas talvez o último sobrevivente tenha tido aquele contato rápido com a gente. E só para concluir, como disse no início do vídeo, hoje tenho 73 anos, sou médico, fiz uma carreira linda, graças ao empenho do meu avô, o empenho da minha avó, que hoje não estão mais comigo. Eu guardo a lembrança deles com muito carinho e agradecimento. Mantenho o sítio até hoje, tenho caseiros, a gente preserva o local. Naquele local, eu vivi os anos mais felizes da minha vida. E por ter me tornado um cirurgião influente, conheci muitas pessoas importantes, e tive algumas conversas com eles, inclusive a respeito daquela minha experiência de quando criança. Eles me contaram alguns pequenos segredos, coisa pouca,
Que muitos diziam a famosa frase: bom, não vou te falar mais, porque se eu te falar vou ter que te matar. Mas na brincadeira, ali, tomando uísque, no nosso clube, no nosso happy hour, no nosso bar, eu percebia o quão ingênua é a população do planeta Terra, que conhece uma ínfima parte da realidade ao seu redor.